verso 11 diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve grande fome naquela terra, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na sua mão e alparcas nos seus pés. Trazei-me também o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Fala para Deus falar com você nessa noite. Amém? Que a mensagem possa mover de dentro para fora e transformar tudo aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra mova de dentro para fora, e todo coração fraco seja fortalecido, machucado, curado, o caído levantado, o que está preso venha romper-se, porque o tempo de cantar chegou, o tempo de liberar aconteceu. É hora dos filhos se alegrarem na casa do Pai. Por isso, Pai, que a tua palavra entre e como uma flecha alcance o seu alvo nessa noite. Amém. Eu fico pensando o que levou o filho pródigo a tomar essa decisão. O que levou ele a sair da casa confortável do seu pai. O que leva uma pessoa a tomar uma decisão de simplesmente sair daquilo que está bom. Às vezes pode ser até uma zona de conforto, depende de como se olha, como note. Mas a verdade é que o filho tinha tudo, o pai lhe dava tudo tinha na casa dele. Mas esse jovem, ele foi movido por algo que o tirou da casa do pai. Algo estava dentro do seu coração que moveu ele a tomar essa atitude. Sabe, uma das coisas muito importantes que eu tenho meditado nesses dias, tenho pensado muito, é justamente o que nos move, o que move o nosso ser, o que move o nosso coração. E quando a gente olha o filho pródigo, ele foi movido por algo, um sentimento, uma convicção, um sonho, ou simplesmente um medo de continuar da mesma maneira como estava. A verdade é que havia algo
que o motivou a tomar uma decisão. Algo estava dentro do coração dele que o inquietava, que mexia com ele, que foi passando o tempo, aquilo foi se tornando insustentável. Chegou no momento que ele tomou uma decisão de sair de onde estava para ir para um outro lugar. Quando a gente olha a igreja de Cristo, a gente precisa entender um pouquinho o contexto cultural que ela vive, como nós vivemos nos dias de hoje. Se a gente olhar a igreja de Atos e comparar com os dias de hoje, a gente vai ver a diferença que é. Abra sua Bíblia lá rapidamente em Atos, só para a gente entender, depois eu vou voltar nessa linha, por favor. Lá em Atos capítulo 4. Em Atos 4, nós vamos ler a partir do verso 32, diz assim: era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía que era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, não tinha, porque todos os que possuíam herdades e casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que tinha. Amém? Quando você lê isso aqui, não mexe com você? Você fala, cara, eu estou desviado. Não? Ou só eu? Eu acredito que quando a gente lê algumas partes da Bíblia, ela nos confronta de tal maneira que a gente fala, cara, eu não estou vivendo a tua palavra. Já aconteceu com você? Acredito que o tempo todo, quando a gente lê a Bíblia ela não nos afronta, mas ela nos confronta. A Bíblia não vem para nos envergonhar, mas ela vem para nos transformar. E aqui, quando a gente olha a igreja de Atos, a gente vê em Atos quando diz, era um o coração, era um. A gente percebe que as pessoas que estavam lá, elas viviam de acordo com o propósito para todos. Elas se sentiam pertencentes, fique nessa linha comigo, elas sentiam-se amadas ao pertencer a um grupo. Elas se sentiam protegidas em fazer parte mesmo de um grupo que era esfacelado, um grupo que era perseguido, de um grupo que era totalmente marginalizado, os cristãos. Os cristãos daquela época eram, vamos dizer assim, a escória da sociedade. Quando os netos de Judas, o irmão de Jesus, chegou diante de Domiciano no ano 92, Domiciano mandou matar um monte de gente. Aí ele conseguiu achar lá os parentes de Jesus, né? E veio então os netos de Judas. E quando eles chegam, os netos de Judas ali, e eles falam, olha, nosso reino não é daqui, nosso reino é lá de cima. A história diz que Domiciano entrou em parafuso, porque ele tinha mandado matar tantos cristãos. Foi uma perseguição tão terrível. Mas agora um homem falou, não, nosso reino não é esse. Tipo, você está se preocupando à toa, você está achando que a gente quer o seu reino, a gente não quer, o nosso reino não é esse. E aí Domiciano manda parar, literalmente, a perseguição. Mas há algo dito pelos historiadores que era o desprezo do imperador, dos governantes por aquele grupo. Era um grupo insignificante para eles. Mas o que fazia, o que movia uma pessoa a se sentir pertencente a um grupo tão marginalizado, tão esfolado como esse? Hoje ser crente está na moda, ser gospel é da hora, vir para a igreja, ter um joguinho de luz, pintar de preto,
gente, cara, é o top line. Mas quando a gente lê Atos, cara, a gente pode ter tudo isso, mas assim, entenda que quando a gente lê Atos, há algo muito maior do que isso em jogo. Há uma comunidade que Deus gerou ela, uma comunidade que Deus gerou ela para estar unida nele, para estar lá no coração dele. E quem faz parte dessa comunidade se sente amado, protegido e abençoado, mesmo a sociedade dizendo o oposto. Isso é uma das coisas lindas do Evangelho. Mas quando a gente vê nos dias de hoje, escute o que eu vou dizer. Então o cristão do início era aquele um que sentia que ele fazia parte de um propósito. Quando você acredita que você faz parte de um propósito, de um projeto, você tem um senso, uma sensação que toma conta de você de pertencimento. Eu pertenço a algo maior do que a mim. Isso traz o quê? O senso de que eu sou especial. Você já sentiu isso ou não? Não? A quadrangular ali, graças a Deus, está bastante gente sentindo isso. Você nunca se sentiu especial por fazer parte de algo maior do que você? Se não, acredite, é o projeto de Deus. Mas escute o que acontece. Existe uma cultura hoje, e a cultura de hoje, ela quebra isso. Eu vou explicar. Nós estamos vivendo num mundo hoje que é uma sociedade que nós chamamos de, na sociologia, de sociedade de consumo. Ela não é uma sociedade de produção mais. A sociedade de produção é uma coisa, ela produz. Mas a sociedade de consumo, além de ela produzir, ela gera uma cultura. Ela gera uma cultura de consumo que quem consegue consumir se sente pertencente a um grupo. E quando eu não consumo, eu não me sinto pertencente a esse grupo. E automaticamente, se eu não me sinto pertencente ao grupo, eu me sinto mal. Aí sabe o que acontece? A igreja dos dias de hoje tem fomentado esse tipo de coisa. Por isso você vai ver, evangelho de prosperidade. Traz aqui, Deus vai fazer. Vem que a bênção vai estar. Olha, 7 passos para ser abençoado. Campanha, 7 cruzetas, onde o diabo vai fugir, você vai ser abençoado. Irmão, você está entendendo que isso é vendido porque a sociedade de consumo dos dias de hoje, ela declara, coloca uma cultura de que quem consome entra no pertencimento. Porque as pessoas se matam. Às vezes trabalhar para colocar um jacarezinho aqui do lado da camisa. A camisa é a mesma, ela paga 500 vezes mais. Por quê? Porque ela se sente especial quando ela compra. É aquela coisa, já ouviu? O cara sente, eu arrasei. Mas arrasou quem? Eu me sinto especial por quê? Porque há um grupo que não consegue ter. Então se eu conseguir ter, é um sinal de que eu sou além. Eu estou pertencendo a algo maior. E esse senso, a sociedade de consumo traz isso, e ela coloca isso. E se a gente não perceber, mesmo dentro da igreja, a gente cai nessa cultura. E quando a gente cai nessa cultura, sabe o que vai acontecer? Ela vai mexer com a nossa identidade. Ela vai mexer com quem você é, com o seu DNA cristão. Ela vai te moldar diante da cultura dela. Amém? Está comigo ou já fugiu? Está aqui? Glória a Deus. Então é aquela coisa. Se eu consigo comprar um vinho de 30 mil reais, um Chateau, e lá vai nas sei das quantas, consegui comprar, eu vou me sentir especial. Se eu conseguir algo, você está entendendo que o ter, aquilo que a sociedade coloca como ter, me molda para me sentir especial e trazer um senso de pertencimento. Então aquele senso de pertencimento, escute o que eu vou dizer, que eu tinha de fazer parte de um propósito maior, ele se fragmenta. Ele começa a se fragmentar. E é por isso que você vai ver que pessoas nos dias de hoje, elas não vivem um propósito, a vida delas. Elas vivem episódios. Elas não vivem mais um propósito, elas vivem episódios. O que me faz feliz nesse momento? Eu vou viver esse episódio. E esse imediatismo de trazer uma felicidade momentânea e imediata, rápida,
Felicidade rápida me leva à ansiedade. Escute, felicidade rápida me leva a uma ansiedade de longo prazo. O que é isso? Toda vez que eu quero viver esses episódios, e eu luto, eu gasto energia para aquilo, nesse episódio eu esqueço todo, porque agora o que vale é isso. Se eu vou fazer uma viagem, o que vale é essa viagem. Então eu gasto toda a minha energia por causa dessa viagem. Eu gasto toda essa energia para poder ter um carro. Eu gasto toda a energia para poder fazer algo. Você está entendendo que o ter algo, fazer alguma coisa, me moldou a ponto de simplesmente eu deixar o todo para viver episódios. E aí você pode falar, mas aquilo me faz feliz. Toda felicidade que muda o propósito, ela não é felicidade. A felicidade não pode ser uma liberação de você da sua responsabilidade. A felicidade não está acima da sua liberação de responsabilidade. O filho pródigo estava lá, mas ele tinha responsabilidades como filho. Ele era um filho, tinha responsabilidade, mas algo moveu dentro dele, e ele imaturamente quis o quê? Se livrar da responsabilidade. Que me livrando da responsabilidade, serei feliz. Me livrando dela, eu vou me livrar. É como se aquilo fosse. Olha, escute, tem um cara chamado Douglas Kennedy, que é um romancista americano. Ele fala o seguinte: que quanto mais o homem busca se liberar das suas responsabilidades, mais preso ele se torna, porque ele encontra a sua infantilidade. Mas eu não aguento mais, há uma pressão na minha responsabilidade. Toda vez que a sua responsabilidade exercer uma pressão sobre você, não é para você se livrar dela como filho. Chega, não aguento mais a casa do meu pai, chega, não dá mais. Não é para eu pegar e abandonar, não. Sabe o que eu tenho que fazer? Buscar em Deus algumas coisas, estar nele, buscar ajuda, porque aquele que esperar é estar no Senhor, se renova como águia. Ele vai ser renovado. Mas renovado o quê? Vai parar de ter responsabilidade? Não, responsabilidade só aumenta. Ter um propósito é ter responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Mas também toda responsabilidade sem liberdade, ela é legalismo. Ela gera em você, eu já falei sobre isso, ela gera em você justiça própria. Você se sente o cara. Amém? Está aqui ainda ou não? Você está entendendo? Eu também não, mas calma que a gente chega lá. Dá um tempo que daqui a pouco as coisas se encaixam, tá? Estou brincando. Mas entenda que a liberdade, quando a gente quer ser livre, porque a gente associa liberdade com felicidade. Então, para eu ser feliz, eu preciso me liberar de algumas coisas. Para eu ser feliz, eu tenho que sair de algumas responsabilidades. Mas toda vez que eu saio da responsabilidade, mais eu encontro a mim mesmo, mais eu encontro quão maturo eu sou. Toda vez que você se liberar da sua responsabilidade, acredite, Deus tem outro esperando. Deus não tira você da responsabilidade. Não existe liberdade em Cristo sem responsabilidade. A Bíblia fala que aquele que não tem essa responsabilidade, lá em Gálatas 4, ele é semelhante ao escravo, porque o escravo não tem responsabilidade. Alguém pode falar, mas responsabilidade, segundo o dicionário, ele é obrigação. Não, ela é privilégio. O escravo vive obrigação, nós vivemos privilégio, porque é um privilégio ter responsabilidade, porque se eu fui colocado lá, porque Deus viu em mim uma maturidade, Deus viu em mim algo que Ele quer fazer,
Para quê? Para que esse propósito maior, não um episódio da minha vida, algo que vai se encaixar dentro da comunidade. O propósito não é só para mim, mas eu tenho ensinado isso, é para outras pessoas. Aquilo que você recebe do Senhor, você entrega, ou seja, não é para você. Aquilo que você recebeu é para os outros. Você recebeu o dom, é para abençoar alguém. Por isso que a Bíblia fala, tudo era comum, mas a sociedade de consumo coloca o quê? Cara, você pode, você tem que conseguir, você deve conseguir, vai conseguir, mas quando você conseguir, você tem que ter o pensamento de Mordecai. Esther, por acaso você se tornou rainha? Não é porque Deus tem um propósito maior? Porque a Esther achava que quando veio uma perseguição, falou, eu estou lá, mas que culpa eu tenho? Aí o tio dela falou, ei, acorda minha filha, você está nessa posição, porque Deus te colocou aí, para um propósito muito maior. Você está onde você está, porque Deus tem um propósito com você. Amém? Fala assim, Deus tem um propósito comigo. Fala assim, Deus tem um propósito comigo. Você crê nisso ou não? Então eu não tenho que achar que ser feliz é se liberar de responsabilidades. Sempre haverá um vazio. Ser leve não significa ter ausência de responsabilidade. Você pode ser leve com responsabilidade. Você sabe o que é ser leve? É ter a mente renovada. Ele não está preso no problema. O problema veio, mas vamos tentar resolver. Isso é ser leve. É olhar com maturidade. Amém? Uma outra coisa que muitas vezes as pessoas, quando elas estão presas em algo, elas têm a fuga, a busca do prazer. Toda vez que você estiver debaixo de pressão, sempre vai surgir uma válvulinha de escape. E não é o demônio não, tá? Tem gente que fala lá, o diabo amarrado. Se o diabo estiver falando com você, irmão, amarra você e o diabo. Porque se você estiver ouvindo o diabo, irmão do céu, você está feio. O diabo falou comigo, está amarrado, você está louco o diabo falar comigo. Mas ele falou com Jesus, Jesus venceu e acabou. Quando ele veio falar com os discípulos, está amarrado, repreendido, está fora, meu. Não quero nem perto. Amém? Então quando a gente está debaixo de pressão, sabe o que acontece? Sempre é uma válvula de escape. Sabe para quê? Para a gente ter prazer naquele momento. É uma autodefesa. É uma autodefesa do seu ego, para se defender e se sentir anestesiado. E melhor, diante de uma pressão, diante de um problema, ter um prazer. Amém? E é nessa busca de prazer que às vezes a gente faz igual Esaú. A gente não entende o que nós estamos vivendo e a gente acaba entregando as coisas. Então você entregou a primogenitura? Não, irmão, calma, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que às vezes a gente deixa aquilo que é importante, acaba perdendo, deixando de viver algumas obras importantes, episódios de construção importantes para o cumprimento do propósito, que a gente acaba ficando igual Esaú. Estou com fome, que me adianta a primogenitura? Está aqui, ó. Me dá essa comida aí, pega essa primogenitura para você, eu não preciso dela. Você está entendendo que é entregar por pouco? Irmão, você já se olhou no espelho hoje? Quem penteou o cabelo aqui? Ninguém? Você tem uma identidade. Você é uma pessoa, não é uma pessoa? Aí eu fico pensando, você lutou por tantas coisas. Eu conheço a história de, pelo menos a maioria aqui, cada um
cada um tem uma história de luta, uma história de guerra, uma história difícil às vezes, outras um pouco mais no fluir, outros mais travados, travando e travando. Mas a pergunta é: vou viver a vida toda escapando do propósito para ter alguns prazeres? Vou pegar e fugir igual o filho pródigo para poder sair de vez da minha responsabilidade que se tornou um peso? Responde para você. Tem um pensador que falava sobre a liberdade. Ele fala o seguinte, Alexis Tocqueville, ele fala: eis que os americanos estão acostumados a ver de perto o bastante os encantos da felicidade, mas quando eles se aproximam, não é o suficiente para usufruir. Sempre estão mortos e sempre buscam os seus prazeres, mas nunca conseguem. Sabe o que é isso? Quando eu vivo, escute o que eu vou dizer, quando eu vivo do prazer imediato, do resolver imediato de algo, isso não é praticidade. Não confunda praticidade com resolver um problema largando ele. E quando a gente pega e se lança nessa visão, nesse projeto de não dá mais, eu preciso dar um tempo, preciso cuidar de mim. E esse cuidar de você, escute, muitas vezes ele vem acompanhado do que? Abandono de responsabilidade e prazer imediato. Se essas duas coisas acontecem quando você toma uma decisão, prazer imediato e abandono de responsabilidade, acredite, você não vai resolver o seu problema. Nenhum problema. E toda vez que eu caio nisso, nessa felicidade imediata, na verdade eu estou alimentando uma angústia em larga escala de longo prazo. É por isso que tem muita gente vivendo angustiada. E vai chegar uma hora, quando você começa a viver esses micro episódios, como o filho pródigo, quando você começa a experimentar isso, você não percebe o quanto você está deixando de viver, o quantas coisas boas você está não se permitindo para viver. Quando você acha que está liberando algo para acontecer, na verdade não está acontecendo. Mas por que você está falando tudo isso nessa noite? Porque há um potencial dentro de nós. Nós seres humanos, nós temos uma capacidade muito grande de adaptação. Nós temos uma capacidade imensa de se adaptar. Nós temos uma capacidade imensa de se renovar e se transformar. A gente se molda. E se a cultura me moldou porque ela foi atrativa para mim, afinal, tudo isso que é produzido é bom. Viajar é bom, ter um carro bom é bom, ter uma casa boa é bom, tudo isso é bom. Mas quando eu me torno escravo de tudo isso, quando eu me tornei escravo de tudo isso, eu não percebi quantas coisas eu deixei de viver. Eu lembro uma vez, eu já contei isso, acho que umas 3 vezes, mas eu não canso, porque foi algo muito impactante na minha vida. Foi quando uma mulher com câncer, nós estávamos num auditório corporativo, e ela foi chamada para ia trazer uma preleção do dia, e ela subiu com aquele lenço, ninguém viu, na hora que ela tirou o lenço, todo mundo percebeu que ela tinha câncer. Ela falou assim: vocês que não têm câncer, vocês são egoístas. Aquilo já chocou, como assim?
Como assim egoísta? Aí ela falou, porque vocês acham que vão viver toda a eternidade. Eu tenho 3 meses de vida. É por isso que quando eu levanto, eu dou o melhor abraço no meu marido, faço a melhor comida. Eu sinto o cheiro, ouço os pássaros cantar. Eu não reclamo mais por coisas pequenas. As pequenas coisas não me irritam mais, porque agora eu entendo que há um propósito maior que eu preciso usufruir. Nós fomos tão moldados a uma sociedade de consumo que, se eu não conseguir comprar, eu me sinto diminuído. Se eu não conseguir ter aquilo que eu tanto desejei, não é bom. E aí então a gente deixa de dar o abraço em quem está com a gente, que é importante. Ontem enterramos o meu companheiro. Na ida eu estava pensando, quantos abraços não vou poder dar mais? Mas por que não dei antes? Por que agora gastar com tantas flores e colocar para alguém que não está recebendo aquilo? Por isso Salomão, o sábio Salomão diz que na casa do luto há mais sabedoria do que na casa da alegria. Porque na casa do luto é o único lugar onde a gente valoriza o que realmente importa. Na casa do luto é o único lugar onde a gente vê que a nossa vida, ela vai. Que a nossa vida, o de ontem, cada dia que passa, a gente está mais próximo da nossa morte. A gente celebra a cada dia, quando a gente faz aniversário, quando a gente... É muito legal. Puxa, até aqui Deus me ajudou. Mas quantas coisas tenho deixado de viver para a minha comunidade que eu pertenço, para o povo que eu acho que é importante, para as pessoas que eu disse que eu iria servi-las. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Então quando eu leio a igreja de Atos, eu falo, cara, eu estou tão desviado, que graças a Deus eu não sou salvo pelas minhas obras, porque as minhas obras são péssimas. Quantos num semáforo deixei às vezes de abençoar, porque vai que esse cara é um viciado, como se eu não fosse. Um abraço àquele que está ali. Não, mas eu sou melhor, porque nós achamos que somos crentes, somos especiais. O mundo do consumo é para nós, em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Não, você deveria poder sofrer pelos seus irmãos. Poderia abraçar mais, amar mais, se doar mais, estar com quem realmente importa cada vez mais. Que os seus dias sejam dias de propósito. Reavaliem. Qual é o seu propósito? Pastor, eu não sei. Então ande com Deus. Eu não sei o que fazer, só ande com Ele. Muitas pessoas às vezes me procuram, eu não sei ainda o propósito. Falei, nem eu sei o que Deus quer que eu faça. Eu só sei que Deus é amor e quer que todos os meus atos sejam de amor. Está na hora da igreja julgar menos. Está na hora da igreja suportar mais. Está na hora da igreja querer conquistar menos e querer doar mais. Pastor, você quer meu dinheiro? Não, fique seu dinheiro para você. Mas doe mais. Está na hora da gente olhar a igreja de Atos e falar, preciso de uma mudança imediata no meu coração. Vou lá entregar marmita na quarta, vou fazer evangelismo, vou ouvir quem precisa. Está na hora de deixar algumas coisas que são sem importâncias, discussões que só te fazem perder tempo, que aí depois de um tempo você fala, puxa vida, é igual o filho pródigo. Eu imagino que depois que ele voltou para a casa do pai, ele ficava, puxa vida, ele ria daquilo. Mas aquele período, por mais que você ri, é um período que você deixou de viver. Então por que não viver o hoje, viver o agora, viver aquilo que Deus tem para você agora? Você quer ser imediato? Ah, mas eu queria o prazer. Infelizmente, o prazer imediato de Deus, ele tem a ver com o todo. Ele tem a ver com a sua família, ele tem a ver com a família de Deus, ele tem a ver com a sociedade em que você está. Você sabe por quê? Você vê um monte de igrejas, bairros, você chega à rua, tem às vezes uma do lado da outra.
mas você não vê transformação no bairro. Você vai nos morros do Rio, tem um monte de igreja. Aí eu me pergunto, por que a igreja não transforma? Porque a igreja vive uma sociedade consumida. Se você não mudar o seu pensamento, que você está na igreja para receber algo de Deus e aprender a ser filho de Deus, nós não vamos transformar nada. Nós viveremos carecendo eternamente de transformação, num buraco de profunda escuridão e solidão. É por isso que tem dentro da igreja pessoas gemendo de dor, pessoas que estão chorando porque não conseguem enxergar luz. Rapaz, está parecendo funeral mesmo. Está bem que 6 hoje, né? Acabou com a festa. Vamos colocar de pé, irmão. Uma vez, eu pregava, quando eu fui pastor em Curitiba, eu pregava para as cadeiras. Aí um dia eu fui convidado para ir no aniversário de uma criança. A irmã falou assim: você não ora? Não ia quase ninguém na igreja, ia meia dúzia de gato pingado. Você não ora? Eu falei: meu irmão, eu pensei comigo, cara, eu oro, estou orando demais, mas não tem ninguém para eu pregar. Às vezes eu fazia o culto, não nem ninguém. Aí eu falei: ó, eu até vou no aniversário, mas vou se você deixar eu pregar. Aí eu oro. Ela: tá bom, o pastor dá uma palavra. Cheguei lá, tá um monte de gente, aquela festa toda. Você nunca me convida para dar palavra nas suas festas, irmão. Eu sou bom para isso não. Aí estava toda aquela festa, toda aquela coisa toda. Aí a irmã falou: pastor, faz uma oração aqui rápido. Eu falei: não, pregando para as cadeiras 3, 4 meses, você acha que eu vou lá para fazer uma oração? Eu falei: vim pregar, irmã. Aí lá: tá bom, dá uma orada então rápida aqui. Tá bom. Ela veio já com a criança, vamos cantar parabéns. Ela já jogou o filhinho na minha mão. Aí eu peguei, muito bonito e tal, coloquei do lado. Agora, pode se sentar que eu vou dar uma palavra. Nos dias de Noé o povo comia, bebia, se dava em casamento, e veio dilúvio, matou todo mundo. Acabei com a festa. Todo mundo ficou olhando assim, falou: rapaz, o que aconteceu com ele? E por incrível que pareça, naquele dia foi um monte de gente para ir lá da festa. Não estou falando que você tem que sair por aí sendo João Batista, mas eu sou meio ruim para as festas, né? Eu sou meio tem dia que chama eu para pregar em colação de grau de formatura, vai que é uma benção, mas tem dia, irmão, tem dia que não chama não, não sei se é o emocional que está abalado, está meio amargurado com a vida. Aí o cabra: Jesus quer te pegar, irmão, do jeito que ele quer pegar eu. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque na verdade a vida é uma festa. A vida é uma festa. Mas se você não for confrontado com aquilo que Deus é, a sua vida pode se tornar uma tristeza. Então seja leve, mas viva o que Deus tem, a responsabilidade com amor. Mas como que eu faço isso? Esteja nele, que tudo que for responsabilidade nele, por mais que é pesado, vai ter um alívio, você vai ter fôlego. Amém? Faça isso. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, nós oramos no Teu santo nome e declaramos, ó Pai, que no amor de Cristo, cada um aqui, Senhor, vai receber desse poder. Nós oramos no Teu santo nome que aquele que está longe, hoje volta. Aquele que estava distante, hoje volta. O coração distante hoje é permeado pelo Teu amor, porque sabe que o Pai está esperando. O Pai, Senhor, do filho pródigo nunca cansou de esperar, como Jacó nunca cansou de esperar uma notícia do seu filho José. Assim é o Pai do filho pródigo. E muitas vezes nós estamos pródigos dentro da igreja, Senhor. Estamos tão distantes no nosso prazer, na nossa irresponsabilidade,
que esquecemos de viver o teu amor. Quando tudo se torna um peso, a angústia toma conta de nós, nós não percebemos o quão decisões erradas tomamos. Pai, mas nessa noite o teu amor é curador. Eu sei que o teu amor é curador, e eu sei que tem pessoas, Pai, que estão precisando dessa cura. Quando cada um aqui sentir-se amado, convicto que é amado, a corrida acaba, a dor cessa, a busca, a contrição começa no lugar da busca. Eu profetizo que aquela busca pelo finito, que está aí no seu coração muitas vezes, gerado de fora para dentro, está sendo hoje substituído, impactado pela contrição do Espírito de dentro para fora. Eu oro para que nesse momento o Espírito Santo de Deus te tome pela mão, que te chamou de filho, te leve no amor, e você sinta-se amado, sinta-se protegido. Eu profetizo que a proteção de Deus vai se manifestar na sua vida, nos dias que você estiver sendo tentado a abandonar a sua responsabilidade, abandonar aquilo que Deus já colocou na sua mão, abandonar e deixar aquilo que Deus te chamou para fazer e ser, para se tornar aquilo que uma sociedade consumista declarou. Que isso cesse hoje. Eu sei que essa luta é contra Mamon, ela é contra aquilo que nós acreditamos, não é uma entidade apenas, mas é um ideal, é uma representação, é uma cultura, Senhor, de consumo que impede, um sistema que nos leva à distorção da nossa identidade. Tudo isso está sendo quebrado. Eu oro para que isso seja quebrado através de uma única coisa: o posicionamento de fé do filho no Pai. Que os filhos encontrem o amor do Pai, de pais a filhos. Receba do Pai que é Deus a você que é filho. Receba do Pai que é Deus o amor dele. Mas e se eu precisar de algo? Ele tem um anel novo para você, ele tem uma roupa nova para você, ele tem uma mesa nova para você. Tudo isso ele tem. Você não precisa abandonar, você não precisa, tudo isso ele tem. Mas por que eu não usufruí ainda? Deleita no Pai, viva esse momento com o Pai, convide ele a fazer parte da sua vida no nome de Jesus. Aleluia. Aquilo que está pesado em você, com ele vai ficar mais leve. Por isso ele diz: olha, o fardo de Jesus é leve, é suave. Lance sobre ele o que ele diz? Lance sobre ele a sua fé para a felicidade. Ele diz: não, ele diz: lance sobre ele a sua ansiedade, a ânsia do ter, a ânsia da insatisfação, a ânsia de que não dá mais. Lance sobre ele isso. Mas pastor, eu vou ser domestificado, eu vou continuar, eu vou ficar parado. Não, você vai ficar lúcido, leve, e Deus vai te dirigir nas melhores decisões da sua vida, nas maiores posições que Deus vai te colocar. Amém? Você não vai precisar ceder a nada mais, não vai precisar mais ceder no seu trabalho, a entrar em acordos obscuros. Não, você vai viver em paz com Cristo. Aleluia. Amém? Você crê nisso? Fala: eu profetizo na minha vida. Fala. Mesmo você que é calvinista, pode profetizar. Fala: eu profetizo na minha vida que aquilo que Deus tem vai acontecer. Aleluia. Fala: aquilo que Deus tem vai acontecer. Vai acontecer no nome de Jesus. Vai acontecer no nome de Jesus. E então descanse nele, usufrua nele, viva a responsabilidade com leveza nele. Tudo